Fala pessoal, o professor Maxwell aqui mais uma vez. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre mais um conteúdo aí para concursos, tá? Relacionando aí a nossa querida informática, tá? Então, meu nome é o professor Maxwell. Já peço que, antes da gente iniciar a aula, você siga minha rede social lá no Instagram, @maxalves_, tá? E curte e comenta aí, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, tá? Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Writer, ok? Lembrando que, tanto no vídeo anterior, né, que eu falei sobre o Linux, aqui também vai ter algumas questões no material que eu coloquei lá para vocês, tá? Mas eu vou deixar para fazer um vídeo, né, respondendo algumas dessas questões dos materiais, tá? Eu não vou responder todas porque são muitas questões e eu coloquei mais para vocês praticarem mesmo cada assunto, tá bom? Então vamos dar início lá. Pessoal, primeiro, para a gente entender sobre o Writer, certo? A gente vai lembrar do nosso LibreOffice, tá? LibreOffice a gente entende como um pacote, tá? Ou uma suíte de programas de escritório, tá? Então, quando você vê, por exemplo, um programa, tá? Para baixar, né, na internet, falando que é um pacote, que é uma suíte, que tiver esse nome aqui, ó, Office, que é justamente o que? Escritório, certo? Programas de escritório aí, né? Vocês vão lembrar que são programas de escritório, como a gente conhece lá, o Word, o Excel, o PowerPoint, tá? Que é um pacote, uma suíte de programas voltados para essa questão de escritório, ok? Ele é um software livre, diferente do da Microsoft, como eu já havia falado para vocês, tá? Ele é um software livre e é de código aberto, então qualquer pessoa pode pegar qualquer programa do LibreOffice, né, e modificar do jeito que você quiser, tá certo? Então eu posso colocar um novo programa, né, um novo recurso dentro do LibreOffice para minha necessidade, ok? Bom, lembrando também que, como eu falei para vocês, ele vai ter programas, né, programas para edição e criação tanto de documentos, planilhas, apresentações, desenhos, fórmulas e banco de dados. Tudo isso de forma totalmente gratuita. Você pode baixar aí no seu computador a qualquer momento, tá? E os programas mais conhecidos são ali o Writer, que é meio que o criador e editor de documentos do LibreOffice, né? O Writer, que a gente pode assimilar ele aí ao Word, tá certo? O Calc, que é o nosso Excel, vamos dizer assim, do LibreOffice, e tem outros programas também como o Impress, tá? O Impress, ele é de apresentações, que a gente pode lembrar do PowerPoint, entre outros programas que tem dentro desse pacote, mas o nosso foco vai ser sempre esses dois primeiros aqui, ok? E hoje, né, em específico, a gente vai falar sobre o Writer, ok? Temos aqui, pessoal, o antigo BR Office. Esse BR Office era o antigo LibreOffice, tá? E esse BR veio de Brasil mesmo. Esse projeto ele é brasileiro, tá? Uma comunidade de desenvolvedores brasileiros. Só que não foi para frente, não tinha incentivo, doações. E outras pessoas de outros países pegaram esse projeto, tá? E começaram também a desenvolver a partir da sua comunidade. E até hoje temos aí a questão do LibreOffice, ok? É uma comunidade de desenvolvedores, vive de doações e tem um ponto muito importante aqui, tá, pessoal? Pode anotar isso aqui, ó, que é não temos versão mobile, não temos versão para celulares, não temos aplicativo de celular do LibreOffice, tá? Então chegamos aqui no nosso Writer, tá? Ele é uma ferramenta avançada de processamento de textos, tá? Ele não é inferior, tá, pessoal? Isso é totalmente errado afirmar, ele não é inferior em nenhum sentido ao Word, tá? Tem alguns recursos que tem só no Word, tem outros recursos que tem só no Writer, por exemplo, tá? Mas ele também é considerado essa ferramenta ali que bate de frente com o Word hoje em dia, tá bom? Ele é multiplataforma, pode ser utilizado no Linux, no Windows, no Mac, ok? Então tem várias versões dele, né, para qualquer tipo de plataforma. Tá bom? Faz parte do projeto OpenOffice, que é justamente essa comunidade de desenvolvedores que fazem essas alterações, atualizações para os usuários, né, utilizarem, e eles fazem através de doação. Então, até mesmo dentro do Writer, tá, pessoal? Eles recebem doação por lá. Vai aparecer uma paginazinha, você pode doar uma quantia para o pessoal continuar desenvolvendo. Altamente compatível com o Word, certo? Altamente, pessoal, não quer dizer que é totalmente, tá? Então você pode colocar um detalhe aí, porque como eu falei para vocês, né, o Word, tá? Ele tem alguns recursos que quando você for abrir, por exemplo, um documento que você criou no Word, abrir no Writer, não vai ter a mesma compatibilidade daquele recurso, mas ele é compatível. O documento do Word que é criado, ele é compatível com o documento do LibreOffice, ok? Beleza? Temos as extensões, muito importante a gente lembrar que ODT é a extensão padrão, certo? ODT, extensão padrão aí do LibreWriter, tá? Então esse nomezinho aqui ele é muito importante. Quando você salva qualquer documento dentro do LibreWriter, ok? Ele vai ter essa extensão, o nome dele mais a extensão ODT. Esse é específico do Writer, ok?
Quando falar, por exemplo, numa questão, pessoal, falar sobre ODF, a gente vai lembrar que essa extensão aqui, ela é padrão, tá? Do LibreOffice e do OpenOffice, ok? LibreOffice. Então, opa, na questão perguntou qual é a extensão padrão do LibreOffice. Opa, ODF. Extensão padrão do LibreOffice, ok? Extensão padrão do Writer, ODT, ok? Outros formatos aqui, só pra gente lembrar, tá? Então fuja dessas questões aqui, ó, quando falar de Writer, né? Fuja de alternativas que tem esse doc no início, porque são todas extensões do Word, tá? Extensão modelo, OTT, tá certo? Basicamente essa extensão modelo é quando você cria um modelo, um documento modelo, e você vai utilizar ela sempre, então ele já vai ter esse tipo de extensão que você pode colocar também, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. ODT, modelo de documento de texto, ok? Temos também de versão web e também temos outras versões como a TXT, que é a do bloco de notas, tá bom? Temos aqui, pessoal, também uma informação muito importante. Quando eu falo aqui, ó, você pode exportar um arquivo em PDF, tá correto, certo? Mas, pessoal, no Writer ou no Word também, nunca salvar um arquivo em PDF. Então, quando falar na questão, poxa, vou salvar um arquivo em PDF, a gente não consegue fazer isso. Você vai perceber que quando você for salvar, ele vai te dar apenas essas opções aqui de extensões para você salvar o seu arquivo, tá? E aqui dentro não tem essa extensão PDF. Tá? O PDF ele tem que ser exportado, não salvo, ok? Lembrando aqui, ó, importante, né, para as provas principalmente, tá? Que o Writer, pessoal, não possui salvamento automático, né? No Word lá, no Excel, a gente tem esse salvamento automático, mas aqui o LibreOffice, nos programas do LibreOffice não tem salvamento automático, ok? Então, se você do nada assim apagou a energia da sua casa, desligou o seu computador, quando você reiniciar o computador, você não vai conseguir resgatar essa cópia de segurança, porque ele não faz esse salvamento automático, beleza? Salvamento em nuvem. Menos ainda, tá? Ele não tem essa conexão com a nuvem, com a internet, como por exemplo o Word tem, né? O Word a gente consegue já vincular nossa conta de e-mail, do Hotmail, com o Word, certo? Então a gente vai ter um espaço dentro do e-mail para fazer esse salvamento na nuvem, tá bom? Versão online oficial também não tem, tá? Então não tem essa versão online, como a gente também tem no Word, tem no Google também, né? Google Planilhas, Google Documento, tá certo? Lembrando que quando eu abro o Writer, tá, pessoal, ele vai abrir uma página em branco. Outra diferença aí também do Word, tá, pessoal? No Word, o que ele faz? Ele vai mostrar para você uma telinha onde você pode apertar para iniciar um novo documento em branco. Ele vai dar uma opçãozinha para você ver alguns arquivos que já estão ali recentes, né, que você abriu, certo? Aqui não, no Writer, pessoal, ele já vai abrir essa tela inicial aqui. Tá? Já vai abrir a tela inicial para você começar o seu primeiro documento, tá? Sem cabeçalho e rodapé, não tem nada nem no cabeçalho nem no rodapé, certo? Na parte lá de baixo, certo? O nome do documento vai ser sem título 1, muito importante isso aqui, tá, pessoal? Ó, que vai ficar justamente aqui na barra de títulos, tá? Ó, então esse nomezinho aqui, ó, sem título 1. Por que ele tem esse nome aí, professor, quando eu inicio um novo documento? Justamente porque esse é seu primeiro documento que você está criando, é um novo documento que você está criando. A partir do momento que você salvar esse arquivo, vamos supor que você botou o nome desse documento aqui de doc, certo? Quando você abrir esse documento novamente, vai estar com o nome aqui em cima, doc, tá certo? Exibição normal, que é justamente esse modo de impressão aqui que a gente exibe, tá? Que é exibido pra gente, que é esse modo normal. E o nome desse modo de exibição aqui no Writer, pessoal, é justamente normal, tá? Lá no Word, por exemplo, a gente tem modo de exibição, modo de impressão, tá? Que é esse mesmo modelo que a gente vê aqui, que é a tela aqui, ó, com a folha A4, para a gente começar a digitar, tá bom? O estilo padrão, tá? Que também é o estilo aqui do layout que você está utilizando para começar o seu texto, tá? E idioma português, né? Porque se você baixar aqui no Brasil, né, você vai ter ele em português, tá bom? E chegamos aqui nessa parte bem importante, que é saber essa estrutura do LibreWriter, ok? Do ambiente Writer, ok? Então no 1 aqui, pessoal, por exemplo, vai ter essa barra de títulos, tá? Que é essa primeira barrinha aqui de cima, vai ter a barra de menus, a segunda, a terceirazinha aqui, ó, barra de recursos, barra de ferramentas, ou de formatação, perdão. Lembrando que esses dois aqui, juntando esses dois aqui, né? Aqui a gente pode chamar também de barra de ferramenta, tá? Ferramentas. Ok? Barra de ferramentas. A gente pode ver que juntando o 2 e o 3 aqui, tá? Toda essa barrinha aqui, ó. A gente vai... Opa, peguei errado aqui, perdão. É do 3 ao 4.
ok? Pegando essas barrinhas todinhas aqui, a gente vai chamar também de barra de ferramenta, tá? Se quiser fazer essa anotação é importante. Vamos ter a área de trabalho, a barra lateral e a barra de status, tá? A primeira barra aqui, barra de títulos, tá, pessoal? É justamente essa primeira barra aqui de cima, né? Que toda janela no Windows e no Linux vai ter, tá, pessoal? Essa barrinha inicial. Por quê? Porque aqui é onde eu vou saber o nome do documento, tá? E o nome do programa que eu estou utilizando, tá? Além de ter aquelas opções finais lá, o X para fechar, o minimizar e o maximizar, tá certo? Lembrando aqui, ó, sem título 1 é um arquivo que ainda não foi salvo. Então, se você abrir, por exemplo, duas abas, duas janelas do Writer, vai ter lá sem título 1, sem título 2, porque você está criando dois arquivos separados, ok? Beleza? Barra de títulos. Barra de menus, tá? Que é essa primeira barrinha aqui de cima que dá acesso aí a todos os comandos dentro do nosso LibreWriter, ok? Então aqui, pessoal, a gente vai ter arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilos, tabelas, formulário, ferramentas, janelas e ajuda, tá? E além disso, a gente tem esse xizinho aqui no final. Quando eu aperto esse xizinho, o que é que vocês precisam saber? Diferente desse daqui de cima, tá? Quando eu aperto nesse xizinho de baixo, ele vai fechar o documento que eu estou digitando atual, editando atual, ok? E ele vai para uma tela do LibreOffice, ok? Então lá nessa tela do LibreOffice você pode abrir novamente o programa do Writer, você pode abrir outro programa como o Calc, tá? Então aqui ele vai fechar o documento atual. Nesse outro xizinho de cima ele vai fechar o programa por completo, ok? E aqui eu coloquei essa explicação lá no material, né? Não vou ler todos, tá? Porque aqui é uma breve descrição do que vai ter mais ou menos ali, do que é mais característico em cada menu, tá certo? Então tem cada um deles aí, ó. Então, ó, coloquei aqui também algumas configurações, né, de todos os menus para a gente não decorar, mas visualizar o que é mais importante. Por exemplo, no menu arquivo, pessoal, é característico ele ter o quê? As opções de salvar, a opção de exportar PDF, de abrir um novo documento, tá certo? Em exibir, o que é que vai ter de importante? As opções aqui, ó, de manipulação de texto, né? Quando eu quero movimentar um texto, quando eu quero copiar um texto, tá? Opções de localizar e substituir textos também, certo? A opção de exibir, aqui, pessoal, a gente vai mexer mais com a parte do layout, né, do nosso documento, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, modo de exibição normal, tá aqui, ó. Se eu quiser para mudar para a página de internet, eu também posso mudar essa exibição, esse layout da minha tela, ok? Além também de botar as réguas, né, aquela régua horizontal e a régua vertical do LibreWriter, ok? Temos também aqui inserir, que a gente vai lembrar sempre. Inserir vai lembrar o quê? Colocar novos elementos no texto, como imagens, gráficos e multimídias, ok? Outra coisa importante aqui, ó, formatar, a gente vai lembrar de texto, tá? Então, quando eu quiser, por exemplo, fazer formatações de texto, espaçamento entre linhas, tá? Clonar um tipo de formatação, tudo isso a gente vai conseguir encontrar aqui. E muitas dessas ferramentas a gente vai ver naquelas outras duas barrinhas mais para baixo, a barrinha 3 e a barrinha 4, tá? Aqui em estilos, pessoal, ele vai te dar aí alguns estilos padrões, né, dentro do Writer, ok? Então, por exemplo, professor, eu não quero formatar o meu texto, né? Eu posso escolher, por exemplo, um estilo desse daqui para o meu texto? Posso, tá? Então são formatos, estilos de formatação de texto diferente, tá? Então isso aqui é para te ajudar a você ser mais rápido, mais ágil na formatação. Temos aqui a parte de tabela, tá? Que é para inserir uma tabela, tá? Essas outras opções, elas estão aqui, ó, como se estivessem indisponíveis agora, porque a gente ainda não acrescentou uma tabela no documento, tá? Mas aqui você pode fazer manipulação, tirar uma linha, né? Acrescentar uma linha, inserir, né? No caso ali, selecionar um espaço, tá? Um tamanho de uma célula e por aí vai, tá certo? Formulário, que é uma função bem legal aqui do Writer, que dá para você fazer formulários até mesmo, pessoal, com caixas de texto, de seleção, tá? Se você quiser, por exemplo, fizer uma prova com caixa de seleção, com um botão também, tá certo? Para o pessoal clicar até mesmo no celular, quando pegar esse PDF, por exemplo, você pode botar esse botão lá para o pessoal acessar alguma informação sua, sei lá, uma rede social, tá certo? Entre outras também menus, como por exemplo ferramentas, que a gente vai lembrar da parte de ortografia, né, correção ortográfica, a parte da janela, que é para a gente fechar janelas e abrir novas janelas naquele botãozinho que eu falei para vocês no xizinho no canto, tá? Justamente para a gente fechar essa janela atual, e a gente pode abrir também outra janela dentro do próprio Writer, ok? Como ele mostra aqui, ó, estamos na janela selecionada sem título 1, tá? Mas eu posso abrir outras ao mesmo tempo, beleza? E também ajuda, que como eu falei para vocês, essa parte aqui é onde você pode tirar dúvidas, ver mais sobre o programa e também fazer as suas doações para o projeto, ok?
Barra de recursos, essa terceira barra aqui, que como eu falei, juntando essa primeira barra e essa segunda barra aqui de baixo, a gente vai falar que elas duas podem ser chamadas também de barra de ferramentas, tá? Mas tem essa divisão também dessas barras. Então essa primeira barra aqui de cima em verde, tá, pessoal? A gente vai chamar de barra de recursos. E a gente vai ter aí, principalmente, tá? Essas funções aqui, ó, de salvar, imprimir, desfazer, refazer, tá certo? Imagens, acrescentar imagens, gráficos, tabelas, caixas de texto. Perceba que ele vai te dar aí alguns recursos padrões, né? O que tem nessa barra de ferramentas, pessoal, tanto a parte de baixo de formatação quanto essa parte de cima de recursos, a gente vai lembrar que aqui a gente tem recursos mais utilizados dentro do programa, tá? Então por isso que eles colocaram aí de uma forma mais fácil para o usuário conseguir utilizar de uma forma mais tranquila, mais fácil, conseguir achar esses recursos de forma mais fácil, porque eles são os mais utilizados, tá? Então lembra, pronto, o que é muito comum no texto, pessoal? Sei lá, uma tabela, uma imagem, tá? Um caractere especial, como ele coloca aqui, ó, certo? Um hiperlink, colocar um link no seu texto, tá? Exportar o arquivo em PDF, salvar, abrir um novo documento, certo? Essas opções aí são muito importantes, tá? Então, sempre o usuário está utilizando, ok? E temos a barra de formatação, que é a parte de baixo. Como já está dizendo, ele vai formatar o texto, tá? Então temos a parte de evidência, o negrito tá sublinhado, taxado, certo? Subscrito e sobrescrito, certo? Temos opções aqui de remover formatação, certo? As cores, realce, os alinhamentos que a gente conhece, deve conhecer, tá? Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificado, certo? A parte de listas e marcadores aqui nesse canto, certo? Recuos, tá? Tamanhos entre linhas e por aí vai, ok? Uma coisa importante é que sempre as questões elas perguntam muito também sobre o padrão que já vem quando você abre o programa. Então a gente vai lembrar que o padrão, a fonte padrão do LibreWriter vai ser Libertion Serif, tá? É uma fonte bem parecida com a padrão também do Word, que é a Calibre, tá? E o tamanho dele é 12, já lá no Word é 11 o padrão, tá bom? E ele sempre vai vir alinhado à esquerda. Por quê? Porque a gente é acostumado a fazer o quê, pessoal? Escrever da esquerda para a direita, não é isso? E ele sempre vai alinhar o texto na esquerda. Já na direita, como você pode ver, não está bem alinhado. Ok? Beleza. Temos aqui a área de trabalho, tá? Vamos ter essa área de edição aqui, que é onde você começa a fazer os seus textos, tá? Temos a régua vertical e horizontal, a régua vertical e a régua horizontal, tá? Lembrando que essas margens aqui, pessoal, são um pouquinho diferentes do padrão de margens também do Word, tá? Então dentro do LibreWriter é até melhor de decorar, tá? Todas as margens vão ter 2 centímetros de espaço. Então a margem, para quem não lembra, é justamente esse espaço que não tem texto aqui, ó. Esse espaço aqui você não vai conseguir colocar texto, nem esse de cima e nem lá embaixo, na parte no final da folha, tá? Então vai ter 2 centímetros em todos os lados. E como é que a gente pode visualizar isso? Ó, percebe que aqui, ó, onde tem esse marcadorzinho aqui da régua, tá? Pra cá, até o final da folha, vai dar exatamente 2. Então, ó, 1, 2, ok? Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, beleza? E todos os lados vai ter esse tamanho, tá certo? Barra de formatação, essa barra menorzinha aqui lateral. Barra de formatação não, gente, ó. O nome aqui não tá correto, tá? É barra lateral, certo? Só faz essa alteração aí. Beleza? Barra lateral, tá? Acho que eu acabei colocando errado aqui na hora de atualizar o slide, tá? Então nessa barra lateral, pessoal, vai ter o quê? Nessa barra lateral vai ter apenas comandos de quê? De formatação. Se a gente clicar nesse primeiro botãozinho, vai ter comandos de formatação. São os mesmos que a gente tem nessa barra de formatação aqui de cima, ok? A gente pode acrescentar estilos novos também aqui nesse outro botãozinho. Sabe aquele menu de estilos que fica lá em cima, tá? Onde eu falei que tem algumas formatações padrões. Você encontra ele aqui também. Para inserir novos elementos, como eu falei para vocês, tá? Inserir novos elementos. Então, uma imagem, uma figura, um gráfico, ok? Correção ortográfica também vai ter aqui, entre outras opções. Eu recomendo que você baixe o LibreOffice no seu computador e dê uma mexida nele, tá? Porque aí você vai conseguir compreender melhor o conteúdo, tá certo? Barra de status. Essa barra de status, pessoal, é a parte que fica lá embaixo, tá? Ele vai ter o que de característico? Ó, vai ter os números de página e qual a página que você está no documento, tá certo? Ele vai contar aqui, ó, o número de palavras e caracteres que você está digitando no seu computador, no seu documento, tá bom? A parte de idiomas, layout, que é essa parte aqui lateral, que é só apenas, tá, pessoal? Essa parte aqui é para você, por exemplo, eu só quero visualizar como uma folha, que é o padrão aqui, ó, certo? Eu quero visualizar 2 folhas de uma vez, então vai ficar uma folha desse lado aqui e outra folha desse lado, certo?
beleza? E também a parte de zoom aqui nesse finalzinho, beleza? Lembrando que quando ele mostrar, por exemplo, né, eu dei um exemplo aqui, ó, página 3 de 20 páginas. Então você vai ler dessa forma. Então isso aqui está dizendo o quê? Se eu tivesse aqui nessa parte, vai dizer que tem 20 folhas nessa página, tá? Esse último número vai dizer que tem 20 folhas, tá? E eu estou na folha 3, ok? O meu cursor, né, melhor dizendo, o meu cursor é aquele que fica piscando, o ponteirinho que fica piscando, tá bom? O 3 representa a página que o cursor está e 20 indica o número de páginas. Beleza. E aqui no final, pessoal, só é importante que a gente lembrar aqui que o caractere, pessoal, ele também conta como um espaço. Se você colocar espaço dentro do seu texto, tá? Ele também vai contar como um caractere, ok? Então, o caractere é uma letra normal, tá? Então, imagina que aqui tem um texto, ó. Aqui é o texto que a gente digitou, ok? Aqui tem quantos caracteres? A gente vai contar assim, ó. 2, conta o espaço também, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, passei 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então temos 24 caracteres nesse texto aqui, ok? Então temos 24 letras, mas a gente conta caracteres porque a gente sabe que espaço não é uma letra em específico, né? Então, no computador a gente vai chamar isso de caracteres, ok? Lembrando dos atalhos, eu só coloquei aqui alguns atalhos em azul, tá? E outros aqui em amarelo, só pra gente lembrar do quê? Os amarelos, tá, pessoal, são iguais, tá? Ao Word, por exemplo, tá? Ele é igual ao Word. Então, copiar, o recortar, o desfazer, o colar, o refazer, o imprimir, tá? São iguais ao Word, tá? Mas, pessoal, muita atenção nesses azuis aqui, porque eles são apenas utilizados no LibreWriter, tá? Então, por exemplo, ó, o Ctrl S aqui, ó, Ctrl S no Writer a gente utiliza para salvar. Lá no Word a gente utiliza o Ctrl S para botar o sublinhado. Mas só que aqui no Writer, o sublinhado a gente coloca, por exemplo, o Ctrl U, tá? O negrito lá no Word a gente coloca Ctrl N, tá? Aqui a gente coloca Ctrl B, beleza? Lá no Word, pessoal, para selecionar tudo, a gente utiliza o Ctrl T. Ok? Aqui no Writer a gente vai utilizar o Ctrl A, beleza? Então só atenção nesses aí que muda um pouquinho, principalmente se você utilizar muito a ferramenta Word no seu dia a dia, tá bom? Temos que entender só a questão dos atalhos também, tá, pessoal? Bem simples. Quando você quiser estudar, se você quiser baixar o programa, como eu falei, é gratuito, só pesquisar no Google LibreWriter, vai ter lá o site, download e instala tranquilamente. Se você quiser saber, por exemplo, um atalho de uma ferramenta, tá, pessoal, que está aquela barra de ferramentas que eu falei para vocês, vocês vão passar o mouse e deixar ele em cima da ferramenta, porque ele vai mostrar essas opçõezinhas aqui para vocês. Então, ó, parei em cima aqui do N, de negrito, ele me falou o nome da ferramenta e o atalho que ela está sendo utilizado, ok? Temos aqui também esse Alt, tá, pessoal, que percebam que nos menus do LibreWriter, ele vai ter esses tracinhos na parte de baixo, ó. Então, essa letra aqui que ele botou o tracinho embaixo, se você combinar ela com a tecla Alt mais a letra, ele vai abrir esse menu para você, tá? Então, ele vai abrir isso aqui para você, ó. Vai abrir um desses menus. Então, se eu apertasse, por exemplo, professor, eu apertei aqui, ó, Alt mais S, ele vai abrir esse menuzinho aqui para você, tá certo? E assim sucessivamente, dependendo do que você for utilizar. Então, eu usei como exemplo aqui, ó, tipo Alt mais A, certo? E ele vai abrir o menu Arquivo, que é esse primeiro aqui, beleza? Como eu falei para vocês, pessoal, vou trazer outro vídeo aí só para a gente resolver algumas questões, tá bom? Vou deixar mais para próximo, né, dos concursos que está tendo municipal aqui na região, tá bom? Mas eu vou trazer aí essa revisão também com algumas questões, tá certo? Vou trazer mais vídeos em outras aulas, tá? Vou preparar sempre o material, mandar e depois eu trago aqui o videozinho para vocês. Mas de antemão eu já agradeço aí a presença de todos vocês, qualquer dúvida estarei à disposição e até a próxima aula. Grande abraço, tchau, tchau!